Abençoados todos a mais esse vídeo do Luz e Gratidão. E hoje eu recebi uma bomba positiva. Eu recebi em casa, por assinar o Clube de Livros Letra Espírita, o Evangelho Apócrifo de São Tomé. Porque São Tomé foi o mais descrente dos apóstolos. Ele tinha que ver para crer, né? Então eu já vi outros evangelhos apócrifos, mas o dele, não. Porque apócrifo é o que a igreja não aceitou. Só tem 4 evangelhos canônicos. E o que a igreja excluiu do Concílio de Nicéia ficou como se herege. Mas a gente sabe que não é herege. Na mesma época que achou os manuscritos do Mar Morto, um dos manuscritos era esse evangelho, o Evangelho de São Tomé. Por que que isso é importante? É um conhecimento que a gente não tinha, intacto, sem alteração, sem que a Bíblia, os evangelhos, escritos, né, por Marcos, Lucas, João, Mateus, que passaram pela mão de vários padres enclausulados, não lembro o nome que se dava à época, que iam copiando, porque só os nobres tinham acesso à Bíblia. A gente sabe que muita coisa foi mudada. Mas a gente sabe que a gente é o autor do nosso destino. Com autonomia, porque a gente tem o livre-arbítrio. E a gente tem Cristo no nosso interior, Jesus no nosso interior, no nosso coração. E assim separar o joio do trigo, como ele mesmo nos disse. Desde que o mundo é mundo e que existem as religiões, a gente sempre cultuou Deus, desde a era primitiva até hoje, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. E cada um tem o seu próprio conceito, sua própria definição de Deus, dependendo da evolução cultural, filosófica e intelectual. Fora a parte coletiva da evolução cultural, filosófica e intelectual que você faz parte. Porque tem muita coisa que não chega à mão das pessoas mais simples. E desde o Concílio de Nicéia, que ali eu vejo, posso estar enganado e Deus me perdoe se eu tiver, junto à fome com a vontade de comer, porque o Estado romano precisava de uma religião oficial para não haver rebeliões, e a igreja precisava do Estado para impor limites, que a gente vai ver mais para frente em outros vídeos. Mas ali foi ditado o futuro da religião cristã, até o advento do kardecismo, e até chegar em nós os evangelhos gnósticos e apócrifos, que os dois não são aceitos
pela Igreja Católica. O porquê eu não sei. Mas controlar o povo, na minha opinião, é uma aberração. Usar Deus para essa finalidade é uma aberração. Se você chegou até esse ponto e está discordando de mim, estuda o primeiro concílio de Nicéia, vê o fato histórico do que está ali. Porque, ao meu ver, Jesus é um modelo, um mestre a ser seguido, sem pestanejar. Porque tudo que é bom vem dele. Sentimento, ação, emoção, amor, caridade, justiça, benevolência, compaixão. Se faz bem para nós e para o próximo, imagina conviver com o Espírito na evolução de Jesus. E quando eu comecei a ler esse Evangelho de Tomé, primeiro, porque me surpreendeu ter um Evangelho de Tomé. Segundo, porque estava nos manuscritos do Mar Morto. Terceiro, porque se tem alguém que vai contar a história concreta, é Tomé. Se ele teve essa oportunidade, ele vai escrever sem mentir, porque ele precisou ver as chagas de Cristo. Mas vamos lá, pelo menos nos que a gente conhece. E aí eu me pergunto, por que que quando a Igreja Católica ou outras igrejas cristãs souberam da existência desse manuscrito do Evangelho de Tomé, ele não foi colocado na Bíblia? Por que que ele é chamado de apócrifo? Aí, essas pessoas vão ter que responder. Para mim, como os evangelhos dos demais apóstolos, esse evangelho tem uma diferença. Ele não foi adulterado no decorrer de 20 séculos. Porque ele estava escondido num jarro com outros manuscritos. E se tem uma coisa que a gente sabe hoje, é que tudo que foi banido quando houve o primeiro concílio de Nicéia é considerado herege. Mas quem ama Jesus sabe reconhecer os passos da verdadeira igreja, que é a igreja do amor. E uma coisa que me chamou a atenção lendo o Evangelho de São Tomé é que ele descreve as quatro ramificações cristãs que existiam nessa época do Concílio de Nicéia. A primeira ramificação era os ebionistas. Eles achavam que Jesus era um ser humano de carne e osso, a quem Deus adotou como filho na hora do batismo por São João Batista. E ligado à tradução judaica, ele seria se fosse a ramificação que vencesse.
no Concílio Papal de Nicéia. E aí tornaria o cristianismo uma mera seita judaica. A segunda ramificação, os marcionistas, dizia que Jesus não era humano, de carne e osso, como eu e você. Era, sim, completamente, exclusivamente, um ser divino, apesar da aparência humana, e de sentir fome, de ter sede, de sentir dor e de desencarnar no momento da crucificação. Para eles, Jesus era Deus e não podia ser um homem. Ele só veio à Terra com essa aparência humana. E essa ramificação era liderada pelo filósofo mestre Marcião. Seus seguidores eram adocetistas. A terceira ramificação era os gnósticos. Eles desprezavam tudo que é material e consideravam a terra como uma prisão. Tomé, o apóstolo, era gnóstico. E realmente, se você for ver por esse ponto de vista, a terra é uma prisão. Nosso espírito está aprisionado num corpo feito de carne e osso. Tudo que existe na terra não é nosso, é de Deus. A gente faz usufruto. É como se eu ou você, qualquer um tivesse uma fazenda, arrendasse e a pessoa plantava, uma parte era minha, a outra era dela. Só que, nesse caso, Deus quer que a gente multiplique as coisas boas. E vamos dizer a verdade, a gente está longe de ter a capacidade de sequer controlar tudo que é negativo. O quarto, que é a ramificação que venceu, é a ramificação ortodoxa. Eles se baseavam na pedra fundamental da Igreja de Roma. Essa ramificação que escolheram os 4 evangelhos. E quando se juntou com Roma, os textos que poderiam ser anexados aos evangelhos foram queimados, foram desfeitos. Muita informação sobre Cristo, sobre Deus, sobre Maria, sobre os apóstolos foram perdidas. E até porque os evangelhos, eles começaram a ser escritos 40, 50 anos depois do desencarne de Cristo. Porque ele não escreveu nada. Ao contrário, ele só ensinou. Porque ele queria que fosse ensinado o amor e a caridade. Como a Igreja Suprema de Deus. Só que não foi isso que ocorreu. Você imagina as pessoas que conviveram ali com Cristo. Se a gente sente a presença de um espírito superior, já é uma vibração para nós de uma descrição que não há palavras no dicionário mundial para escrever. Imagina conviver com alguém com poder vibracional bom de Jesus. Um poder que cura alguém só de tocar na veste dele.
Jesus se fez carne por nós. Jesus nos amou desde sempre. Ele continua nos amando, como sempre continuará a amar. Acolheu na terra quem foi exilado de capela. E como tem espíritos encarnados e desencarnados que ainda fazem chacota do mestre. Dizem não acreditar na sua existência. Dizem ser ateu. E como tem espírito desencarnado que quer acabar com a sua obra. É algo estranho. Não entra na minha cabeça. A luz é tão linda, tão bela. A luz é sol, a luz é vida. Mas como diria o jovem de hoje, quem sou eu na fila do pão? Há pessoas que fazem parte de várias religiões, sejam desde da faxineira até o maior dirigente de cada vertente religiosa que existe na terra, que não é digno de pronunciar o nome de Jesus. E usa o nome de Jesus para amedrontar as pessoas. E isso é mais de 80%. Se Jesus disse que Ele era o nosso Salvador, que Ele teria vindo para nos salvar, quem é um homem na fila do pão encarnado para dizer que você é mal eternamente ou bom eternamente numa única existência? E como pode alguém mexer com religião e não viver o Evangelho? Não doar amor, não viver o amor, não distribuir amor. A maioria das religiosidades é dinheiro, 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 dinheiro. Eu sei que a igreja precisa de dinheiro para se manter. Pagar água, luz, telefone, funcionários. Mas mais do que isso, não precisa. Aí é usar a credulidade do povo contra ele mesmo. É desrespeitar o princípio fundamental que Jesus pregou, a caridade com o próximo e conosco. Jesus continua e vai continuar sendo o Espírito mais sublime, mais elevado que pisou o chão dessa terra. Eu vejo jornais e eu me sinto triste de ver o que ocorre na terra em que Jesus viveu, que não era tão dividida naquela época, que é o karma espiritual daquele lugar. O que é o karma? A lei de ação e reação. E o que é a lei de ação e reação? Causa e efeito. O Dharma, karma, ou melhor, o Dharma é hinduísta budista. O karma é lei de causa e efeito. Você fez, você colhe. A parte mais certa dos evangelhos é, no decorrer da leitura
que eu fizer do Evangelho de Santo Tomé, espero que seja verdadeira, é deixar vir as minhas criancinhas. Dela é o reino de Deus. Porque simboliza a pureza do coração, que é onde Deus habita, Jesus habita. O que adianta eu pregar sobre Jesus, sobre Deus, e não viver isso dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da minha comunidade? Eu fiquei tão feliz, gente. E quem sou eu na fila do pão, né? Eu tô dividindo com vocês tudo que me foi desperto ao iniciar a leitura desse evangelho. E que é uma honra para mim poder fazer essa leitura e dividi-la com vocês. Amém.